todos do Curadoria Ilst, eu sou Daniel Fuentes, presidente do Instituto Hilda Ilst. Eu estou aqui com a Olga Bilenque para mais um Quarentena na Casa do Sol, com a própria com a Olga Bilenque. E, bom, antes de começar, a gente prometeu que ia contar um pouco dessas memórias no jardim, nesse programa, mas antes de começar eu vou com aqueles pedidos de sempre que para nós do Instituto é importantíssimo. Curtam, por favor, a nossa página. Curtam não, né? Inscrevam-se na nossa página aqui do YouTube, porque isso permite que os nossos vídeos cheguem a um maior número possível de pessoas e para nós que estamos começando esse trabalho nesse período maluco de quarentena que o mundo está vivendo, para a gente isso é muito importante. Olga, a gente prometeu para o pessoal que a gente hoje, a gente não, você, né? Ia contar um pouco das memórias do jardim. O que você preparou para isso? Conta para gente. Olha, eu tenho muitas memórias de coisas muito incríveis que aconteceram nesse jardim, mas uma memória que eu sempre conto é um período, esses anos 80, aqui na Casa do Sol, nosso cotidiano, quando acordávamos de manhã, tomávamos aquele nosso café no pátio, super demorado e delicioso, e em seguida cada um ia para os seus afazeres. A Hilda Ilst ia escrever no escritório, eu muitas vezes ia ler ou pintar no adendo. Nessa época eu dormia e usava o adendo da casa como ateliê. E Mora Fuentes, todas as manhãs, ia para o jardim. Ele foi plantando ao longo desses anos esse jardim. Então, ele, às vezes, pegava uma xícara de café, tenho muito essa imagem na minha lembrança, ele com aquela túnica linda, pegava uma xícara de café e ia a continuar o trabalho dele naquele jardim maravilhoso. Ele, quando chegava assim, mais ou menos umas 2 horas depois que todos estavam, ou a Hilda escrevendo, ele no jardim e tal, a Hilda sempre levava o que ela tinha escrito para ler para o Mora Fuentes, lá no jardim, onde ele estava normalmente agachado, plantando aqueles canteiros. Tanto que a Oficina Senhora D, por exemplo, ele colocou até um banco, a gente tem esse banco até hoje, um banco de jardim, num jardinzinho que ele estava fazendo os canteiros na época da Oficina Senhora D, a Hilda vinha, sentava e lia para ele enquanto ele estava debruçado nos canteiros, os trechos da Oficina Senhora D, que cada dia iam mais para frente, aí depois que lia, o Zé largava o canteiro, sentava ao lado da Hilda ali no banco, e os dois conversando sobre o texto, sobre os personagens, né? Porque a elaboração da personalidade dos personagens, né? Do que será que Rilé falaria isso? Será que Ruth diria isso? Então, a elaboração dos personagens ali naquele banco do jardim. Eu tenho muitas memórias do jardim, essa é uma das memórias. E esse banco ficou ali anos. Hoje, no lugar onde esse banco era colocado, a gente tem a pedra da memória do Mora Fuentes e também uma segunda pedra com a memória da Florinha, que seria a neta. Então, essa é uma memória do jardim, dessa casa assim maravilhosa, onde todo centímetro é sagrado, como dizia a própria Hilda Ilst. Essa é uma das memórias. Olga, falando um pouco de sagrado, você me deixou emocionado aqui lembrando da Flora, falando um pouco de sagrado, deixa a gente ainda mais emocionado. Eu sei que você preparou um texto do Mora Fuentes para ler, né? Sim. Lê para a gente, porque eu acho que esse texto fala muito do jardim, fala muito disso do tempo. Isso mesmo. O texto, vou ler o texto maravilhoso e que vai descrevendo o jardim. Muito emocionante. Bom, eu não vou querer estragar o final do texto, então eu já me despeço aqui e queria agradecer todo mundo. Vamos ficar com a leitura desse texto. Fala o nome do texto e onde está esse livro que foi editado pela Patuá, né? Um conto chamado
Rigor diante da paisagem. Então, eu vou ler esse conto. Esse conto, só para dizer que esse livro está disponível em catálogo pela editora Patuá, né? Chama O Cordeiro da Casa. O Cordeiro da Casa é o nome do livro, mas a coletânea da Patuá, que tem a obra completa publicada do Mora Fuentes, é Um Dia Antes do Parlamento Entrar no Minguante. Um dia antes do parlamento entrar no minguante, é isso aí. Então, eu vou começar a ler. Rigor diante da paisagem. As portas e janelas também fechadas, tudo perfeitamente limpo e cercado. Os baobás no jardim, as mudas na estufa, tudo em ordem, na mais perfeita ordem. Os vitrais fulgurantes, limpos, harmoniosos, e essa harmonia deve tomar tudo, interior e exterior, indefinida, mas exata, geométrica, porque o meu regresso, sim, porque um dia vou regressar. Quero tudo incrivelmente exato e real como agora. A ordem deve ser a mesma que neste momento percorro com o olho, tentando memorizar, guardar com outros instantes, outras harmonias, ascendente e descendente de mim, pluvial e lacustre, mar e sargaço. E nada deve crescer sem minha presença. As samambaias vão continuar na estufa, os baobás não vão perder as folhas, o jasmim-manga eu vou encontrar sempre assim, a flor se formando, e adiante a roseira, parte ensolarada. Não cortem nunca os galhos da roseira, nem cortem a grama, nem deixem a água correr pelo riacho do jardim, nem escutem o canário e a cigarra enquanto eu não estiver, pois eu prometo regressos e vida novamente. O cotidiano, a desarmonia buliçosa que se forma, os seixos e as folhas vindo pelo rio, tudo se fará comigo, não antes, nunca antes de mim, não sem que eu esteja presente para guardar todos esses acontecimentos por mais tempo, para dar-lhes vida mais longa, uma eternidade que sem o meu olho acompanhando não poderiam gozar. Quanto tempo é o tempo da chuva, ou da folha caindo da figueira? E quanto tempo podem durar sem mim? Eu que os recrio e guardo. As janelas, já disse, bem fechadas. Coloquem algodões nas frestas para impedir que o pó marque um espaço. De modo algum deve parecer que parti há muito e nunca voltei, que por infinito tempo vou distante. Não, nada pode insinuar a mais leve ausência. Os criados não devem envelhecer, que essa que é minha mulher não se modifique durante esse vazio. Que me espere sem tecer mantos, deve adormecer apenas como eu, como meu corpo que cada vez mais se incorpora a um extenso, negro e vazio espaço pontilhado de escuro e névoa, um nada aglutinado de memórias rápidas e faiscantes, perecíveis, o riso de uma tarde, um pedaço de sol atravessando o vidro da janela, um tempo inteiro de gozo. Depois de um tempo, mais nada junto comigo. Negro, negro, espaço que eu não sei. A cada instante penetro mais nessa névoa desconhecida. Cada vez mais sou menos, e dessa forma menor vai se fazendo o tempo do regresso. Prometo retornar. E agora que já não consigo divisar o parque, quando meu olho se fecha, ou parece que se fecha devagar, mas na realidade se torna baço. Agora, antes que o agudo no ventre me venha outra vez, nesse instante em que sou dono de todas as promessas, quando começa em mim o espaço facetado mais pleno, antes de mim mesmo e do meu instante, que cada vez mais se aproxima. Eu te abençoo, vida. Eu te abençoo. É isso. Eu te abençoo, vida. Eu te abençoo. Muita saudade, Mora Fuentes.